Isso mesmo. E o Luan Cândido chegou. Tudo bem, Luan? Tudo certo, professor. Que bom. Tô vendo que os outros é só pela misericórdia, porque não querem entrar. Tá bom. Bom, meus amores, então hoje a gente vai começar a matéria nova, lá o capítulo 2, diagnóstico e tratamento de doenças com o uso das radiações. Então, eu vou compartilhar aqui a página com vocês, já vou pedir para vocês pegarem o caderno, para vocês irem fazendo, né? Porque como agora a gente vai ter mais aulas, então muitas das coisas a gente vai acabar fazendo aqui juntos, né? E como a prof falou na outra aula, que nem no final dessa aula eu vou colocar lá no Teams, que a lição tem que ser entregue, aí vocês vão tirar uma fotinha e vão me mandar igual vocês estavam fazendo, tá? Que nem hoje a gente vai fazer esse Expondo Ideias aqui juntos. E aí depois, no final da aula, eu vou colocar lá, vocês têm que me mandar. Mas aí vocês podem me mandar até amanhã, não tem problema nenhum, tá bom? Uhum. Vou colocar sempre lá, porque primeiro porque facilita o envio da lição e porque toda aula sempre vai ter, de repente, um ou outro que não vão estar entrando, né? Então, isso aí acaba ajudando quem não entrou para entregar a lição, tá? Então, as nossas aulas, hoje, né, que nós temos duas, então a gente não vai dar intervalo nas nossas aulas, né? Falar, vamos parar e depois, não. Como são 40 minutos, a gente vai seguir e a Pro termina ela um pouquinho antes do horário. Era para terminar ela 8h30, eu termino ela 8h20, para vocês terem um descansinho aí maior para a próxima aula, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as radiações, evolução da tecnologia aí, né? Porque antigamente, quando uma pessoa se machucava, fraturava, tinha algum problema no interior do corpo, era só por meio de análises mesmo que as pessoas conseguiam detectar isso, né? Algum trauma. Por quê? Não existia essa parte de radiação, né? Então, é isso que a gente vai estar vendo um pouquinho nesse capítulo, falando dessas radiações, dos benefícios, dos malefícios, e vamos falar também, né, no que ela ajuda a gente aí, né? Então, para a gente começar, a gente vai fazer esse Expondo Ideias aqui. Como a gente vai ter 2 aulas aí, né? Então, vai dar tempo da gente fazer isso aqui junto. Vocês vão responder e depois vocês vão falar para mim aí as respostas. Então, aí, ó, para a gente começar, né? Escrevam aí, Expondo Ideias, página 23, e a gente vai responder essas 3 questõezinhas que estão aí na nossa tela, né? E vocês estão com a apostila também, né? Então, também facilita. Então, vamos lá. A primeira pergunta fala assim, né? Como era a vida sem a descoberta da radioatividade? Você consegue imaginar como era descobrir uma fratura óssea e descobrir um tumor e tratá-lo? Então, é a primeira perguntinha aí, eu quero que vocês respondam no caderno. Só no final que eu vou perguntar aí para vocês o que foi respondido, para a gente já dar uma corrigidinha e passar para as próximas partes aí do capítulo, tá bom? Então, aí tem um tempinho aí, vocês respondem. E aí, na hora que terminar, vocês só me avisem para eu continuar. Bom dia, Gabi. Bom dia, Gabriel. Tem mais gente aqui que eu não sei quem é. Gustavo. Karine. Bom dia. Bom dia, Fran. Difícil levantar, né? Eu entendo. Hoje tá cruel. Frio. Bom dia, Pro. Tudo bem, linda? Tudo, e você? Também. A Júlia perdeu hora, né? Só tô vendo aqui, ó. Então, respondam aqui. Pra gente corrigir daqui a pouco.
Vejo a hora da gente voltar para a sala, porque na sala não tem esse silêncio aqui. Né? Vamos, gente, conversa, pelo amor de Deus, faz isso, faz aquilo. Eu acho que estão respondendo, né? Como sempre faz. Acho que na sala eles nem estariam respondendo, tipo, Claro que estariam. será? Sim. Senão você puxaria a orelha da pessoa. Posso ir para 2, gente? Você não vai corrigir a um? Não, vou fazer todas, aí depois corrige, é melhor. Tá Vamos bom. lá para 2, então, já que não responderam. Hoje, o uso de aparelhos com elementos radioativos é realidade. A prática de diagnósticos e tratamentos para enfermidades por meio dessa tecnologia é determinante. Será que a radiação é benéfica ou maléfica? Justifique a sua resposta. Tem que falar aí, né? Vocês acham que a radiação é uma coisa boa ou ruim? E justifica aí o porquê que você acredita que ela é boa ou ruim. A segunda. Respondam aí. Terminar, vocês me avisem aí. Eu já terminei aqui. Pessoal, todo mundo conseguiu terminar? Ai, Pro, peraí. Tá terminando. Tá bom. Oi, Júlia. Acordou meio no susto? Sim. Sem problema. Outubro, se Deus quiser, vamos estar junto aí, presencial. Aí eu dou uns berrinhos para acordar vocês. Na aula, né? Na aula? Eu acho que outubro vai liberar pra gente voltar. Eu acho. Tomara que libere logo. E a Isa. Tomara que saia a coisa da vacina, porque, pelo amor de Deus. Mas, Irmã, Isa, ó, vou ser sincera para você. Eu acredito que este ano, tipo, até dezembro, não sai essa vacina. Eu acho que a vacina, ela vai... Já tá aí, né, em testes, tudo, eu acho que vai dar certo. Mas eu acredito que só vai chegar no Brasil no ano que vem. Então, a gente vai precisar ir para o colégio de máscara, ainda tomando todos os cuidados, sabe? O distanciamento social, na sala de aula não vai poder fazer trabalho em grupo, assim que vocês fiquem bem pertinho, nada disso, né? Então, acredito que esse ano ainda a gente vai manter todo o protocolo aí que a gente está tendo, né? E o ano que vem, mesmo chegando a vacina,
a vacina leva 1 mês para fazer efeito no teu corpo, né? Então, ainda vai demorar para tudo isso acontecer. Mas tá bom, né? Só a gente tendo a certeza que ela vai chegar já dá um alívio pro coração, né? Amores, posso passar para a próxima? Puede. Júlia, conseguiu, princesa? Consegui. Então vamos lá. E a última fala assim: você já realizou algum exame com um aparelho que usa radiação? Qual a sua percepção do uso? O exame foi eficiente ou não? Que aparelhos aí, né? Tipo um raio-x. Vocês já fizeram raio-x de alguma parte do corpo, né? Ultrassom, gente, ele não utiliza de radiação, tá? Então, o ultrassom não entra aí, porque apesar a gente às vezes acha que está usando radiação, né? Então, ultrassom não. Mas que nem tomografia, uma cintilografia, esses exames mais detalhadinhos. Se vocês já fizeram, aí pode escrever aí então. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Ô, Pro, Falar, meu anjo. como que a gente pode responder, tipo, a nossa percepção do uso? Você acha que foi bom? Ah, Para que foi pedido? Ah, que nem um raio-x. Às vezes você tá com o pulmão cheio, tá tossindo demais, eles acabam pedindo raio-x. O que o raio-x vai ver? Se o seu pulmão tá meio branquinho na imagem, ou se tá mais preto. Se tiver muito pretinho, é sinal que muita secreção. E aí eles já sabem, né? Tem alguma coisa que não está normal. E aí entram com medicamento, né? Todas essas coisas. Quando vocês terminarem, só me avisem, por favor. já terminei. Terminaram, gente? Yes. Pessoal, vocês terminaram?
Show. Júlia, Gabi, Gabriel, Gustavo, Luan. Sim. Menos que Gabi. Então vamos lá. Vamos corrigir. Na primeira, então, perguntava lá, né? Como era a vida sem a descoberta da radioatividade? Você consegue imaginar como era descobrir uma fratura óssea e descobrir um tumor cara tratado? Como vocês acham que era aí? Eu acho que era observando o corpo da pessoa. Exatamente. Que eu achando que tava Vocês tudo sabem que errado. muitas pessoas acabavam ficando... por exemplo, se quebrava um braço, uma perna, ou um osso aí qualquer do corpo, às vezes, como não tinha naquela época, né, como fazer um diagnóstico preciso, às vezes as pessoas ficavam até com algumas partes aí do corpo tortas, né? Porque quando a gente não engessa, quando a gente não coloca uma tala, o osso tende a se... ele vai e acaba grudando da forma que ele ficou, né? Então, de repente, um dedinho ficava torto ou qualquer outra parte óssea do corpo, né? Os tumores eram muito mais difíceis de ser descobertos. Então, por isso que antigamente não se ouvia falar muito em câncer, né? Nesse tipo de doença. Porque, na verdade, o câncer ele é uma doença totalmente silenciosa, né? Na hora que a pessoa descobre, já está num grau bem elevado, né? Então, por ser uma doença silenciosa, muitas pessoas acabavam morrendo, né? E eles nem sabiam por que aquela pessoa estava morrendo, né? Não tinha um diagnóstico preciso, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue detectar com pouquíssimos milímetros aí, né, da célula. Mas antigamente não. Então, era bem difícil naquela época, né? A 2 pergunta assim, né? Hoje, o uso de aparelhos com elementos radioativos é realidade. A prática de diagnósticos e tratamentos para enfermidades por meio dessa tecnologia é determinante. Será que a radiação é benéfica ou maléfica? E justifique aí, né? O que vocês acham? É uma opinião pessoal de cada um, não tem resposta errada, né? Porque eles estão perguntando a opinião de vocês, né? Então, o que vocês acreditam aí sobre essa pergunta? Pronto. Eu acho que é os dois, porque é benéfica, porque é usada na medicina para descobrir as fraturas. E é maléfica pelo fato de a gente não poder ficar se expondo nas radiações. Perfeito. Pode tirar o cálcio dos ossos, como eu já vi na outra parte. Pode causar osteoporose. Não é só osteoporose, a gente vai ver aí, né? Queimaduras. Ele depende do tipo da radiação, ela acaba com a célula, né? Ela mata a célula. Então, causa assim, vários danos quando a gente é exposto à radiação, né? Por isso tem que tomar todo um cuidado. É tipo os dois. Sim, os dois, tá certinho. Alguém mais quer falar a sua resposta? A animação no ano é Nossa. demais. Parece que a aula só sou eu e a Isabelle, gente. Vamos acordar, meu povo. Vamos lá para a terceira, então. Você já realizou algum exame com um aparelho que usa radiação? Qual a sua percepção pelo uso? O exame foi eficiente ou não? Fala aí, Isa. Só você que fala. Tá bom. Tipo, eu já usei. Que exame que você fez? Eu fiz tomografia, que foi no dia que eu caí da escada, bati a cabeça e fraturei o crânio. Você fraturou? Jesus amado, e olha que o crânio é uma parte óssea do nosso corpo
que é muito, 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 muito difícil Eu para não sei, quebrar. tipo, acho que eu bati com muita força Muita pra força mesmo. fraturar. Para você ter noção que numa cirurgia de cabeça, né, às vezes eles têm que usar tipo um serrote elétrico por conta de tão que é, verdade. Não, mas tipo, não sou você, Sheila, tipo, eu nunca soube se fraturou ou não. Dizem que eu fraturei, né, mas sei lá. Aí eu só fiz ponto pra fechar o machucado aqui na minha testa. Nossa, perigo, hein? Quem mais vai falar aí para mim? Já fez algum exame? Eu já fiz raio-x, né? Eu fiz uma vez um raio-x no meu braço porque eu tinha luxado o dedo, daí eu tive que fazer. Perfeito. Mais alguém? Eu já tinha feito, o professor também já tinha feito raio-x, mas não lembro o motivo, então é mesmo. Muitas vezes a gente acaba fazendo raio-x, seios da face, que é essa parte aqui, que é para ver se a gente está muito congestionado, quando a gente está muito gripado, ou raio-x do pulmão, né? Ou de alguma parte do corpo, como a Júlia falou, que ela caiu e fez porque tinha luxado, né, uma determinada parte. Então a gente acaba fazendo mais para isso, né? É o mais comum, que nem a Isabelle fez uma tomografia, por quê? A gente vai falar da tomografia um pouquinho mais para frente. Quando ela caiu, bateu a cabeça. Na tomografia é possível ver se ficou algum coágulo de sangue no cérebro, né? E aí eles precisam dar algum medicamento ou para dissolver esse coágulo, ou às vezes pode partir até para uma cirurgia. Então a tomografia ela é importante por isso, né? Um exame mais detalhado. Bom, vamos lá então, meus amores. Agora a gente vai entrar na matéria. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, me interrompam, tá bom? Eu estou aí compartilhando a página da apostila, para quem não sabe onde nós estamos, página 23 e 24, tá? Vou deixar nessa aí, porque eu vou passar para aí rapidinho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a radiação na detecção de doenças, né? Quem começou a trabalhar com essa ideia de radiação foi Rutherford, né? Por acidente, ele num dos experimentos dele para provar, né, sobre o átomo, ele descobriu lá a radiação, né? E aí um casal de cientistas, que é esse que está aí na foto de vocês, eles sabendo do trabalho de Rutherford, começou a trabalhar num experimento, né? Que comprovava a existência da radioatividade. E eles conseguiram, né, comprovar essa existência. No entanto, que a Marie Curie aí, ela até publicou, né, essa experiência deles, porque tudo que é publicado, né, eles tiveram muitas provas para chegar nisso, por isso que tem que ser publicado. Por isso que a Isabel estava falando, a gente falou da vacina. A vacina, ela só é aceita quando ela passa por vários testes e vem a ser publicada. Por isso que muita gente tem questionado a vacina da Rússia, né? Que embora eles estejam falando que ela é eficaz, tudo, eles não publicaram as experiências que tiveram com a vacina. Por isso que muitos países estão com o pé atrás em relação à vacina da Rússia, né? Porque para chegar a ter uma publicação, passa por vários testes aí, né? Que foi o que aconteceu com esse casal e eles conseguiram chegar aí a comprovar a existência da radioatividade. Essa descoberta, né, influenciou o quê? O modelo atômico de Thomson, que a gente já viu também no começo do ano, né? Só que ele não conseguia justificar a emissão da radiação, né? Depois veio Rutherford para complementar a ideia dele. Então, essa parte de radioatividade começou há muito tempo lá, quando eles queriam provar a existência de um átomo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o início da aplicação da radiação na medicina. A Júlia já falou que fez aí um exame que comprovasse uma fratura óssea. Alguém mais já fez? Eu. Sem ser a tomografia, também. raio-x. Raio-x, eu já fiz raio-x, porque foi na Páscoa do ano retrasado, ano passado,
que eu tava correndo que numa doida e caí, tava doendo muito o pé, no outro dia doeu bastante. Aí eu fui no médico, fiz raio-x e descobri que eu torci o pé, que eu quebrei o pé. A gente percebe que quando a gente faz o raio-x, a gente consegue ver com perfeição algumas partes aí ósseas do nosso corpo. Tem partes também não ósseas, mas o raio-x ele é muito mais utilizado para isso, né? Porque, aí fala, professora, mas você falou dessa parte aqui dos seios da face, por quê? Quando você tira uma radiografia dessa região aqui, e a gente tem ossos, né? Em cima dos ossos, se sai uma parte mais esbranquiçada, é sinal que tem secreção, né? Por isso que o raio-x também ele é utilizado tanto para o pulmão quanto para essa parte aqui dos seios da face, né? Então, o raio-x, gente, deixa eu ir lá para a parte do raio-x. O raio-x ele foi descoberto, né? O exame de raio-x em 1896, né? Se a gente parar para perceber, não faz tanto tempo assim, né? É uma coisa recente, né? Século XIX para o século XX aí. E ele permitiu, né, durante essa descoberta, que o homem conseguiria ver o interior do corpo sem que tivesse que o corpo sofreu alguns traumas, como cortes, né? Ou esperar a pessoa morrer para poder estudar o interior do corpo, né? E aí o raio-x, ele faz o quê? Embora a gente tenha falado de raio-x também bimestres anteriores, né? O raio-x, ele usa um tipo de radiação que chama radiação ionizante, né? Radiação ionizante são aquelas que possuem altos níveis de energia e elas se originam no interior do átomo para gerar a imagem. Hoje em dia a gente utiliza junto com o raio-x radiotraçadores, né, que são os radioisótopos. E o que são isso, né? Esses radioisótopos, eles são elementos que possuem o mesmo número de prótons e diferentes números de elétrons. E esses isótopos, né, eles são capazes de emitir radiação. Por isso que ele é utilizado junto aí com o raio-x. Por quê? Eles utilizam isso para conseguir detectar alguns tipos de doenças aí, ou até mesmo tratar algumas doenças no nosso corpo. Essa parte de radiação, ela é muito utilizada, a gente vai ver, em pessoas que estão com câncer. Agora é a radioterapia. A radioterapia, ela é um tratamento que se utiliza de radiações ionizantes, que foi o que eu falei agora, que manda muita energia, né? Como, por exemplo, o raio-x aí, para destruir um tumor ou impedir que essas células aumentem. Essas radiações, elas não são vistas. Então, durante um exame que você vai fazer, por exemplo, de radioterapia, você fica lá quietinho, a radiação, você está sendo exposto à radiação, mas você não sente, pelo menos no início, absolutamente nada, né? Essa radiação, ela destrói as células cancerígenas. O que é isso? É como se ela fosse lá no DNA da célula, né? O que é DNA? São moléculas que contêm informações genéticas e destrói a sua capacidade de se dividir. Ou seja, a célula não consegue se reproduzir. Então, por exemplo, uma pessoa que tem câncer de mama. Aqui na nossa mama é um lugar que a gente fala que como se tivesse muitas raízes, né? Muitas veinhas a gente tem aqui nas nossas mamas, né? Principalmente as mulheres. Embora câncer de mama dê em homem também, tá? Então, o que acontece quando uma pessoa vai fazer uma radioterapia? Ela é exposta a uma radiação. Essa radiação, eles acabam concentrando mais diretamente aqui na mama, né? E aí tem vários efeitos colaterais desse tipo de exame, né? Náuseas, queimaduras, mal-estar. Porque pensem, né? Quando a gente fala em você ficar exposto a um tempo, porque geralmente uma radioterapia você faz, sei lá, 5 vezes na semana.
Então, acaba sendo muito cruel para a pessoa que faz mesmo, né? Vocês têm algum parente, alguma pessoa próxima que já necessitou fazer radioterapia por conta de tumores? Porque ela é muito usada nisso, né? Por conta de câncer. Eu tenho um parente. Também. E é triste, viu, gente? Porque falam que... Não, no início a pessoa não sente nada, mas depois a pessoa sente muito. A gente tem aí a Propaola, né? Que ela já fez e ela fala que é bem difícil, né? Dessa última vez ela teve que fazer até que nessa regiãozinha da cabeça, ela falou que doía e queimava muito, né? Mas enfim, graças a Deus agora ela está bem. Ainda bem. Aqui fala assim, ó, você já ouviu falar de contradições desse tipo de tratamento? Se sim, quais os tipos de sintoma esse tratamento pode gerar, né? Aí foi o que eu falei para vocês, né? Que são sintomas, porque, primeiro também, né, gente, que cada organismo reage de um jeito, né? E para cada tratamento é um tipo de radiação. Então, se é na mama é uma coisa, se é no útero é outra, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, tá? Tá. Agora a gente vai fazer aí, ó, responder essa questãozinha 3 da página. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Quando a gente vê essa imagem exposta em algum local, né? A que vocês associam essa imagem? Ou, se caso vocês não tenham visto também, me digam. Tipo, alta, que no local tem muita radiação. Tipo, Perfeito. eu já ouvi, tipo, porque eu já ouvi falar de Chernobyl, por isso. Chernobyl é cruel, porque tem radiação lá, embora tenha sido, ó, há muito tempo, tem radiação até hoje lá, né? Então, em volta da fábrica lá que explodiu, que teve todo aquele negócio, ainda não pode viver ninguém, por conta das radiações. Outro dia passou até um documentário que eu estava vendo sobre Chernobyl, e eles falaram, tem pessoas que moram próximas, mas, por exemplo, de um determinado local, dentro da casa, no quintal da casa deles para frente, eles não podem ir, porque o excesso de radiação é muito grande. Desse local para trás, tem até uma faixa, eles podem utilizar. Porque naquela época, quando houve essa explosão e tudo mais, muitas crianças nasceram com vários tipos de deficiência, muitas crianças, né, vieram a óbito, muitas pessoas morreram, porque a radiação ela pode causar câncer também, né? Porque, como eu falei, ela vai matando as células, ela impede que as células se desenvolvam. Então, o excesso de radiação, ela pode também vir de encontro às células boas do nosso corpo, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado e não fazer uso excessivo de radiação. Então, todo mundo escreveu aí? Mas, Sim. Pode falar. tem um passeio de turismo para ir para lá, não tem? Não sei, meu anjo. Mas mesmo assim, se tiver, eu acredito que deve ser tipo um local, mas não de chegar tão perto, né? Porque as pessoas são meio retardadas, né, gente? Fazer um passeio para se expor, é isso? Né? Fazer um passeio para depois não voltar nunca mais. Não é isso, porque assim, quando você fica exposto, muito tempo à radiação que ela passa a fazer mal. Por exemplo, quando a gente vai fazer um raio-x, a gente precisa dessa exposição, né? Então, você fica exposto e logo você sai de lá e tudo bem. As pessoas que trabalham nesses raios-x, para vocês terem ideia, elas têm que utilizar como se fosse um avental que barra essa radiação, porque elas ficam expostas o tempo todo dentro de uma sala, né? Então, agora, eu não sei se nesse passeio, de repente, eles usam alguma roupa que bloqueia essa radioatividade, né? Não sei. Mas que é perigoso né, gente? Claro, uma vez ou outra é uma coisa, né? Mas você ficar o dia inteiro exposto a um tipo assim de radiação, aí pode ser cruel, sim. A gente vai falar um pouquinho sobre agora, né? Tá aqui embaixo, sobre a medicina nuclear.
Hoje em dia, ela é muito utilizada e ela utiliza métodos muito seguros. Porque quando a gente fala, né, nessa parte nuclear, a gente acaba ficando meio assim, né? Porque às vezes a gente ouve na TV que quando eles estão fazendo alguma coisa referente a essa parte nuclear, eles estão tentando inventar bomba, eles estão tentando inventar armas de última geração. Mas, para a medicina, essa parte nuclear tem sido extremamente útil, né? Por quê? Um exame utilizando a medicina nuclear, muitas vezes eles não causam dor e nem são invasivos, né? E ele tem a finalidade de diagnosticar alguns tipos aí de doença. Então, como que é feito, mais ou menos, né? Utilizando a medicina nuclear. Eles injetam uma substância no paciente para que a gente consiga ver a imagem muito melhor, né? Um exame que a gente utiliza aí na medicina nuclear é a cintilografia, né? Que é um exame que são injetadas substâncias são injetadas ou inaladas, né? E os tecidos que vão ser analisados, porque a cintilografia, você pode fazer uma cintilografia da cabeça, você pode fazer uma cintilografia do abdômen, do joelho, de uma determinada parte da perna. Então, eles sabem o que vai ser injetado e esses tecidos, eles atraem essas substâncias. E aí o exame ele é analisado por essa concentração de substância nesse determinado tecido, né? Então, a cintilografia, ela não é um exame invasivo, é um exame bem tranquilo e ele consegue detectar muitas doenças através dele aí, né? Vamos lá para a página 25. Nos tratamentos de câncer de tireoide, o iodo 131 é muito utilizado. Ele se acumula nesse órgão e suas radiações destroem as células. Como são chamados esses elementos? Sua função é destruir qual tipo de célula? Então, vamos lá. Então, a gente vai responder isso, né? O iodo, ele é um radioisótopo, que foi o que eu falei lá, que estão usando juntamente com o raio-x, né? E ele destrói o quê? Células cancerígenas. Mas o iodo, embora ele seja bom para o nosso corpo, ele é radioativo, né? Então, quando ele é aplicado dentro do nosso corpo, ele tem a função de acabar de destruir as células cancerígenas. Então, quando a gente faz um tratamento desse tipo com iodo, a pessoa, durante pelo menos uns 3 dias, ela tem que tomar banho no banheiro só dela, ela tem que fazer xixi num banheiro que seja também só dela. Claro, as pessoas que não têm como fazer isso, tem que tudo ser limpo, higienizado muito bem. Por quê? Porque é como se o corpo dela estivesse emitindo radiação durante alguns dias aí, após ser injetado esse tipo de iodo dentro do corpo da pessoa, né? Que ele tem a finalidade, em vez de você se expor a uma radioatividade, como a gente viu lá na radioterapia, porque a radioterapia, ela não é somente a emissão. A gente vai ver mais para frente que ela também é possível através de injetar um tipo de fármaco, né, que é, por exemplo, esse radioisótopo, o iodo, é injetado isso na corrente sanguínea, e aí a parte do corpo, o tecido que está precisando disso, é como se o tecido atraísse esses radioisótopos, né? E aí consegue matando essas células cancerígenas. Então, aí na 4, vocês podem colocar que ele é um radioisótopo. Vocês querem? Eu vou escrever aqui no bate-papo, para vocês escreverem aí direitinho. Eu já escrevi. Ah, não, tudo bem, se já escreveu. Mano, que frio até ficar de luva, meu Deus. Tá lá, ó. A respostinha tá no bate-papo, vocês
Façam direitinho aí. Na sexta-feira, nós vamos falar do nosso trabalho bimestral, tá? Então, avisem aí os amigos de vocês para tentar não faltar. Uhum. Nosso trabalho bimestral, eu vou dar como se fosse um trabalho em grupo, embora cada um vai fazer da sua casa. E aí a gente vai escolher aí um dia, de preferência na segunda, que a gente tem 2 aulas, porque vocês vão ter que apresentar esse trabalho. Como a gente está aí nas aulas EAD, né, à distância, então, né, não tem como eu estar recolhendo o trabalho de vocês, pedir que façam à mão, nem nada. Então, assim, o trabalho ele vai poder ser digitado sem problema nenhum. Mas, professora, como que eu vou fazer se eu não posso ir na casa da minha amiga? Gente, a gente tem aí o FaceTime, que dá para a gente conversar, vocês têm o Zoom, vocês têm o WhatsApp, tem inúmeras coisas aí para que vocês consigam fazer um trabalho em grupo. E aí vocês vão dividir as partes e vão apresentar aqui, tá? Esse bimestre eu não vou pedir mapa mental, embora eu tenha achado muito útil o mapa mental, porque é uma forma de vocês estudarem conforme vocês estão fazendo, né? Mas vou deixar o mapa mental para o bimestre que vem, que é 4º bimestre, para de repente ser uma coisa mais tranquila. E esse bimestre vocês fazem como apresentação, tá? Então, na sexta-feira, a gente vai utilizar a aula para falar sobre isso. Vamos separar os grupos, vamos falar sobre os temas, né? Até para a gente não coincidir, né? O que um vai falar e o que o outro vai falar. E o que mais? Isso aí. Mas é sobre o quê, Pro? Sabe que eu estava aqui procurando a minha folha, que eu fiz tudo, né? Espera aí, vou levantar aqui que minha mesa. O problema é que eu não acho. Espera aí. Então, nós vamos falar de doenças hereditárias. A gente vai ter que falar pelo menos de 3 doenças. E se é possível a gente evitar uma doença hereditária. Então, é uma pesquisazinha bem simples, vocês vão ver. Vocês vão tirar de letra, porque é bem tranquilo também esse trabalhinho aí, tá? Daí a gente vai falando sobre ele mais no final da semana, que aí a gente consegue fazer as atividades e falar dele um pouquinho mais para frente. Bom, vamos lá. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a tomografia computadorizada, que também pode ser falado TC, né? Tá até aí na apostila. A tomografia, ela é uma maneira simples, né, de diagnóstico de doenças. É como se fosse um raio-x, né? Só que ele enxerga 360 graus. O exame, ele gera imagens em fatias, ou seja, em partes. E elas podem ser observadas de qualquer ângulo.
Então, por exemplo, você vai fazer lá uma tomografia, por exemplo, do seu abdômen. Então, ele vai conseguir pegar o seu baço, pega o seu fígado, pega o seu estômago, ele pega os seus órgãos, mas ele consegue ter uma visão total desse órgão. Por quê? Alguns exames, como, por exemplo, o ultrassom que a gente vai falar, na hora que você está fazendo lá o ultrassom, você consegue ver o órgão. Mas, às vezes, você consegue ver não ele por inteiro, os 360 graus, né? Que é o que acontece. Você vê a parte superficial desse órgão. No caso da tomografia, não. Você consegue ver o órgão inteiro. Então, é muito mais eficaz para a detecção de algumas doenças aí, principalmente um câncer. Como eu falei para vocês, o câncer, ele é uma doença extremamente silenciosa, né? Então, por exemplo, um câncer no pulmão. O câncer do pulmão, ele vai causar cansaço, falta de ar, quando ele já estiver num nível muito alto. Caso contrário, ele vai comendo pelas beiradas, sabe? Tipo, ele é muito quieto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu avô. Meu avô, ele teve câncer no pulmão e não foi detectado no início. Ele já tinha tido câncer de próstata, ele já tinha retirado a próstata, mas, embora ele sempre fazia exames preventivos, o que é exame preventivo? Vai lá ver se está tudo bem com você. Quando você tem o câncer, você precisa estar fazendo esses exames preventivos aí, né? E aí, no caso, o médico ele só detectou que o câncer do meu avô estava ali quando ele já estava meio que uma parte do pulmão dele toda tomada, porque ele começou a sentir muito cansaço, muita falta de ar, e aí o médico pediu um exame mais detalhado, por exemplo, uma tomografia, e conseguiu olhar todo o pulmão dele. E aí detectaram que tinha alguma coisa errada, e aí é o câncer, entendeu? Porque o que eles fazem? Eles utilizam esses exames de imagem para saber aonde que está o problema. Então, eu descobri que é no fígado. Aí sim, eles viram que tem alguma coisa de errada lá com o seu fígado. Aí, o que eles vão fazer? Uma biópsia, né? A biópsia é quando eles introduzem lá um equipamentinho para retirar um pedacinho daquele órgão para ir para análise no laboratório. E aí eles conseguem saber o tipo de câncer que é e tudo mais, né? Então, a tomografia, ela é um exame que permite uma visão perfeita, não só do esqueleto, né, que são das nossas partes ósseas, mas dos pulmões, das vias aéreas, enfim, né, ela consegue ver com perfeição os nossos órgãos internos. Então, ela é muito utilizada aí, né? E, gente, não é utilizada somente para câncer, não, né? Você pode, de repente, jogadores, está com um problema no joelho, então vai fazer uma tomografia do joelho para saber o que está acontecendo. O ligamento não tá inflamado, ou teve uma distensão no final ali, porque a gente sabe que o joelho ele é assim, né? Então ficam duas coisas batendo, e no meio desse encontro dos ossos tem uma cartilagem para não ser bater osso com osso. Então, às vezes, num exame de tomografia, consegue ver o desgaste dessa cartilagem ou tudo mais. Então, a tomografia não é só para quem quer detectar um tipo de câncer, não. Ela consegue ver inúmeras outras coisas, tá? Vou falar agora um pouquinho da ultrassonografia e da ressonância magnética. No ultrassom não é utilizado radiação ionizante, né? A gente vai estudar daqui a pouco radiação ionizante e não ionizante. A ionizante é aquela que tem muita radiação, né? Uma concentração muito grande de energia. A não ionizante é aquela que tem muito pouca, né? Então, no tipo de ultrassom, é utilizado, na verdade, ondas sonoras para visualizar os órgãos internos. As ondas do ultrassom, elas não se propagam através de ossos e nem de gases, mas é um exame muito utilizado porque consegue imagens rápidas em tempo real. Então, vai falar, professora, mas então o ultrassom ele não é tão claro? Não é que seja tão claro, mas como ele não consegue
se propagar através dos ossos e nem de gases, então, por exemplo, ultrassom de abdômen, né? Quem já fez esse tipo de ultrassom, a gente tem que tomar até que remedinho para eliminar os gases do corpo, né? Porque senão não permite ter uma visualização muito clara, né? Então, ele consegue estar lá, um ultrassom de abdômen, ultrassom de tireoide, de repente ele vai conseguir ver se o órgão está tudo ok. Se não tiver ok, aí eles pedem um exame mais detalhado. Então, é como se o ultrassom, eles precisassem, fosse uma coisa mais rápido, então um diagnóstico primário, inicial. Então, por exemplo, vou fazer uma ultrassom da minha mama. Eles vão lá ver e, de repente, eles detectam que tem alguma coisa ali que não está certa. Aí eles vão pedir um exame mais detalhado, por exemplo, uma ressonância magnética. Porque na ressonância você consegue ver o que está acontecendo dentro e atrás das estruturas ósseas, ou dos órgãos cheios de ar, como pulmão, intestino, né? Então, a ressonância, ela consegue dar uma imagem muito melhor e mais detalhada, né? Ao contrário do ultrassom. Esse exame, ele é feito através, essa máquina, ela tem como se fosse um grande ímã que interage com o nosso corpo através de campo magnético. Então, você entra dentro de uma máquina, né? E ali existem pulsos de radiofrequência. E é através disso que eles conseguem criar uma imagem de alta definição, né? É um exame também bem tranquilo, indolor, que não sente dores nem nada. Às vezes, eles injetam contraste. O que é o contraste? É um líquido que eles injetam na sua corrente sanguínea, que ele vai ser... cada parte do corpo depende de onde vai ser feito. Por exemplo, vou fazer da cabeça. Então, é um tipo de contraste. Por quê? Esse contraste, ele vai de encontro direto da sua corrente sanguínea no órgão. Então, é como se esse órgão atraísse esse medicamento e deixasse uma visualização muito melhor, tá? Aí, na questãozinha 2, vamos responder aí juntos, lá da página 28. Qual seria a vantagem do ultrassom e da ressonância magnética em relação à tomografia, né? Então, qual vocês acham aí que seria a vantagem de pedir um ultrassom ou uma ressonância, né? E não uma tomografia? A tomografia usa radiação. Pode falar um pouquinho mais alto, Júlia? A tomografia usa radiação, não usa? Isso mesmo. Achei que era a Júlia. Na tomografia, vai utilizar radiação. Nesses outros dois exames, a pessoa não precisa ficar exposta. Então, tem essa aí a diferença, né? Para a pessoa não ficar tanto tempo exposta a algum tipo de radiação, eles acabam pedindo um outro tipo de exame, tá? Então, escrevam aí bem bonitinho. Estão escrevendo ainda ou já terminaram? Escrevi. Terminei. Tá bom, pode escrever aí com calma.
Alicia, você chegou, eu não te vi. Você tá bem, princesa? Bom dia, Pro. Tô acabada só, né? Mas tô bem. Tá o quê? Acabada de sono aqui. Tamo junto, hein? Juntas e unidas, porque... Ô, Alicia, eu vi que a G e a Isa postaram do falecimento aí da amiga de vocês. Foi um acidente de carro, é isso? Sim, Pro. Caraca, hein? É bem fogo mesmo. Que coisa triste. Menina jovem, né? Sim, eu acho que o pior é que foi, tipo, muito do nada, né? É. Mas o que foi? Ela bateu o carro, é isso? Ou bateram nela? Sim, ela bateu o carro. Ainda de madrugada, tipo... Tinha bebido, será? Sim. É pior, né? É. Nossa, meu filho faz 18 anos esse ano, né? Ele tá todo para tirar carta, não sei o quê. Eu tenho batido tanto na tecla para ele disso de beber e dirigir. Os jovens hoje em dia, eles estão achando que eles são invencíveis. Sim. Né? A gente vê aí tanta muvuca que está tendo, e mesmo em meio a essa pandemia. E eu vi esses dias que a maioria dos casos de coronavírus aumentou em jovens, né? Porque eles acham que eu sou forte, eu sou saudável, então vai ser de uma forma leve. E o que tem de jovem internado na UTI por conta do Covid, né? Porque, gente, não tem essa. Ele não vai escolher, e você é mais saudável, então não é assim, né? A gente tem um exemplo que passou tem passado na TV sobre aquele cantor Cauã, que ele está internado. O cara era atleta, né? Não fumava, não tinha nenhuma doença, e, tá na UTI, o caso seríssimo, né? Com uma parte do pulmão toda comprometida. Então, não é porque você é mais novo que o negócio não vai te atingir, né? E as pessoas, os jovens, eles andam um pouco sem noção mesmo. Acha que, só vou beber um pouquinho. E quando a gente já estudou sistema nervoso, a gente falou sobre isso. A bebida, ela atinge direto o nosso cerebelo. O cerebelo é o que dá estabilidade para o nosso corpo, né? Então, por que a pessoa bêbada, ela anda meio caindo para um lado, caindo para o outro, pica, faz um monte de palhaçada, né? Porque como atinge o cerebelo, você perde a noção de espaço, você não consegue andar numa linha reta. Agora, pensa só, quando você está dirigindo, você tem que pensar no que você está dirigindo e mudar de marcha e tudo mais. O seu cérebro, ele não consegue ter essa rapidez, né? Por isso que acontecem essas coisas ruins aí, né? Infelizmente. Ela estava sozinha, Alicia? Tava. Assim, né? Graças a Deus ou não, mas tava. Uma amiga nossa tava até com ela, só que ela expulsou ela do carro. Nossa! E seguiu mais pra frente e bateu. Jesus amado, que horror, né? Sim. Sei lá também, que é coisa de Deus, né? Sim. Bom, vamos lá então. A gente vai falar dos benefícios e dos malefícios do uso da radiação na medicina. Então, a gente vai falar primeiro da radiação ionizante, né? Que eu expliquei anteriormente, a radiação ionizante são radiações de alta frequência, né? Existem benefícios? Muitos, que é o quê? O diagnóstico para o tratamento, você matar aquelas células cancerígenas, né? Então, a radiação ela tem muitos benefícios, mas, por outro lado, ela também tem seus malefícios, né? Em grandes doses de radiação, ela pode danificar tecidos do nosso corpo, causando queimaduras e pode causar até o câncer. Aí vai falar, mas professora, por que uma pessoa fica exposta à radiação? Como eu falei para vocês, tem aquelas pessoas que trabalham em salas, por exemplo, de raio-x ou de tomografia,
e elas ficam mais expostas, então elas precisam utilizar a roupa adequada e tudo mais para não ficar muito exposta aí a essas radiações. A gente tem que tomar cuidado porque vai falar assim, eu faço raio-x toda semana, eu vou lá no médico e eu falo que eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor ali, sabe aquelas pessoas que ficam caçando doenças? E aí o que acontece? O médico que está ali te dando um determinado exame, ele não sabe que esse exame já foi feito muito recentemente, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, eu fiz um raio-x a semana passada, e essa semana eu vou lá no médico e ele pede de novo. Eu tenho que avisar o médico que esse exame foi feito anteriormente, porque ele sabe que quando a gente fica muito exposto à radiação, pode comprometer alguns órgãos, né? Algumas partes do nosso corpo que estão extremamente sadias, né? Radiação, ela mata algumas células, né? Outras, ela consegue dividir ao meio. Então, a gente tem que tomar cuidado que da mesma forma que é benéfico, mas a gente tem que lembrar que esse benéfico é só com o auxílio do médico, né? Quando o médico pede, não pela nossa vontade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí. A gente tem também, aí tem aqui um grafiquinho, ó, para a gente ver, que é a radiação ionizante, que aqui está falando, e a não ionizante, que eu vou falar agora. A radiação não ionizante são aquelas de baixa frequência, né? Luz solar, que é uma radiação não ionizante natural, né? Micro-ondas, laser, celular, computador. Se a gente parar para ver, nós estamos expostos a esse tipo de radiação o tempo todo, né? Hoje em dia, quem não anda com celular? É celular no bolso, é celular na mão, celular dentro da bolsa. Então, a gente está exposto. Quando a gente vai dormir, onde você deixa o celular? Do lado da cama. Tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro, que é um perigo, né? Então, a gente fica aí exposto à radiação não ionizante o tempo inteiro. Lembrando que, mesmo sendo uma radiação não ionizante, o que está sendo aí a radiação é de baixa frequência, mas ainda assim tem radiação, né? Então, o excesso dessa radiação, ela também pode causar vermelhidão, ela pode causar lesão nos olhos, como, por exemplo, a catarata, ela pode ser cancerígena, dá câncer de pele. Quando a gente fala de radiação não ionizante, eu estou falando de luz solar, então a gente sabe, né? O sol, ele pode causar, da mesma forma que a gente precisa do sol para viver, ele pode trazer benefícios ruins para a gente também, né? O celular. Eu estava lendo esses dias, muitas crianças já estão com problema na vista por conta de celular, de ficar vendo joguinhos, ou de ficar jogando, de ficar vendo filme, tudo isso pelo celular ou pela tela do computador. Está atingindo a retina dessas crianças. Muitas crianças estão precisando utilizar óculos por conta dessas radiações, porque elas estão sendo utilizadas em excesso. Então, fica aí, né, uma coisa da gente se policiar e se alertar, porque o uso excessivo pode causar danos para a nossa saúde, sim, né? A gente tem que tomar cuidado aí, ó. Lê esse textinho aqui, ó. Saiba mais os benefícios e os perigos da radioatividade. Vamos ler juntos aí, ó, para vocês perceberem, né? Isso aqui foi um artigo que saiu. Aqui está falando que você consegue ver toda essa reportagem no site do Piaget mesmo. Olha lá, ó. De acordo com o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, a radiação é uma forma de energia que se propaga no espaço a partir de uma fonte emissora. Ela pode interagir com o corpo humano, alterar estruturas celulares. A luz do sol é a forma mais comum de radiação. A radioatividade é uma emissão espontânea de radiação por determinados elementos químicos. Foi descoberta em 1896 pelo francês Henri não sei o quê. Ele esqueceu uma rocha de urânio sobre um filme fotográfico virgem e constatou no dia seguinte um fato diferente. O filme foi marcado por raios emitidos pela rocha. A descoberta passou a ser estudada e utilizada para beneficiar a humanidade
que foi a partir disso que foi a criação do raio-x, né? Mas, se mal utilizada, pode ter efeitos irreversíveis. A exposição descontrolada da radioatividade é prejudicial. Segundo o relatório da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara de Deputados sobre segurança nuclear, as consequências para seres humanos são muito variáveis, dependendo dos órgãos e sistemas corporais atingidos. Conforme o caso, pode haver consequências também para descendentes diretos. A gravidade, isso aqui, gente, descendentes diretos, é quando a mãe pode engravidar e passar algum tipo de doença para o filho devido a pessoa ter ficado muito exposta à radioatividade. A gravidade dependerá de doses absorvidas, do tempo de exposição e da forma de exposição, se no corpo inteiro ou se localizada. Quando a dose de radiação é alta, muitos tecidos e órgãos do corpo são atingidos. Entre os sintomas estão náuseas e vômitos, queda de cabelo, distúrbios no comportamento, alteração no sangue e lesões na pele. Quanto menor for o intervalo de tempo entre a exposição e o início dos sintomas, mais grave é o quadro. É o que se chama de síndrome aguda da radiação. O câncer está entre os efeitos tardios. A manifestação hereditária ou genéticas podem surgir como resultado de danos em células reprodutoras de pessoas que sofreram a radiação. Ou seja, quando fala em células reprodutoras, é tanto espermatozoide quanto óvulo. Então, uma pessoa que ela fica muito exposta a esse tipo de radiação, a criança ela pode nascer com retardo, a criança pode nascer, por exemplo, com um bracinho com má formação, ou uma perna, ou qualquer outra parte aí pode ter má formação por conta do excesso de radiação. Aí eu falo, mas a pessoa já ficou já trabalhou, já faz um tempo, ficou exposta há um tempo. Só que aquelas células reprodutoras, elas já podem ter ficado com algum tipo de deficiência. Então, na hora de gerar um novo ser aí, pode acarretar um monte de problemas aí. Ligadas, né, a esse ao uso excessivo de radiação, tá? Então, aqui a gente vai falar agora em específico do tratamento terapêutico, né? No uso da radiação. Então, aqui a gente já falou da radioterapia, né? Então, a radioterapia, como eu falei para vocês, ela pode ser feita pela emissão dos raios ou também por injetar. Então, eles vão injetar, por exemplo, como a gente falou da tireoide, eles injetam iodo na sua corrente sanguínea, para quê? Para que ele consiga, dentro da sua corrente sanguínea, exterminar aquelas células cancerígenas. O que a gente tem que lembrar quando a gente fala de radioterapia? É um exame que, embora ele esteja muito pedido no processo de... quando a pessoa está com algum tipo de câncer, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente deposita tanta esperança num determinado tratamento, só que a gente tem que saber que é 100% eficaz. Então, em alguns organismos, a radioterapia ela dá super certo, né? A pessoa chega a não precisar da quimioterapia, que é um exame muito mais invasivo, mas em outros casos, a radioterapia ela não é benéfica, né? Ela não dá resultados. Então, a gente vê pessoas que conseguem tratar o câncer simplesmente com a radioterapia, porque embora ela seja invasiva, ela queima o local, depois ocorre o apodrecimento das unhas. Em alguns casos, cai o cabelo, em outros casos, não tem queda de cabelo. A quimioterapia, não. A quimioterapia, ela dá queda de cabelo, né? Total. E a quimioterapia, ela é injetada, né? Então, a radioterapia tem essas duas formas. Tanto pode ser injetada, como pode ser pelo efeito da radiação, né? Mas a gente tem que lembrar que não é um tratamento 100% benéfico, né? Isso acaba sendo. A gente tem aí também, falando da cintilografia, né? Que também ajuda no diagnóstico do câncer, mas ela também ajuda muito em doenças
coronarianas. O que é isso? Por exemplo, a gente tem as veias coronárias do nosso coração. Então, com uma cintilografia, você consegue ver com mais precisão todas essas veias aí, né? Essa parte coronária. Então, se tiver, de repente, um pouco já entupidinha, porque a nossa má alimentação, a gente sabe que tudo vai para a nossa corrente sanguínea. Então, se a gente tem uma alimentação ruim, seu corpo ele precisa absorver nutrientes, né? Coisa que vai dar energia para o teu corpo. Se a gente tem uma alimentação ruim, ele vai absorver aquilo que o seu corpo manda, porque ele tem essa necessidade. Então, pode ser que algumas veias comecem a ficar com excesso de gorduras, né? E aí, a gordura, a gente sabe, quando a gente põe óleo numa panela, eu posso jogar água ali. Aquele óleo, ele permanece grudado na parede da panela. E a mesma coisa acontece dentro da gente, no nosso coração. Essas veias, elas tendem a ficar o quê? Com a parede toda cheia dessa gordura. E depende aí ao longo do tempo, pode entupir. Então, numa cintilografia, consegue detectar isso, né? E também tumor, consegue ver o pulmão e tudo mais. A gente vai falar das cirurgias a laser, né? Tá aí na página 33. Hoje, muitas cirurgias, por exemplo, uma pedra no rim. Eles vão lá para quebrar essa pedra, para ela conseguir ser eliminada do seu corpo em pedacinhos muito pequenininhos. E é feito através do quê? Cirurgia laser. Esse laser, ele é uma radiação que ele consegue passar pelos tecidos do seu corpo, atingindo ali o que ele precisa. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando eu falei que o laser, embora ele seja uma radiação não ionizante, que ela é mais leve, ela pode causar danos, né? Queimaduras, ainda se pegar esse laser nos olhos, ela pode causar cegueira, né? Ou até queimar a sua córnea. Então, são exames que são tratamentos que são benéficos, mas também precisa de todo um cuidado. Aí a gente está falando aqui, né? Ó, aqui está usando na restauração aí do dente, né? Para quê? Para deixar o seu dente aí mais branquinho. Muitas pessoas têm utilizado desse tipo de laser, né? A gente tem aí também o ultrassom, que está falando dos benefícios do ultrassom, que foi o que eu já falei. O ultrassom, ele consegue uma imagem de forma rápida, né? Então, por exemplo, uma mãezinha lá que está grávida, ele tem a finalidade do quê? De estar vendo se o bebê está tudo ok, se o bebê tem todos os órgãos e tudo mais. Caso nesse exame seja detectado algum tipo de anomalia ou algum tipo de coisa que não esteja tão certinho, eles vão pedir um exame mais detalhado, tá? E o infravermelho e ultravioleta? A gente sabe que a luz do sol, ela tem lá raios ultravioletas, e eles podem causar uma série de distúrbios dentro da gente. Mas, por outro lado, também, ele é bom, né? Muitos tratamentos são feitos, tanto com infravermelho quanto de ultravioleta, em prol ao corpo humano, né? Então, assim, para aumentar a imunidade, ou até mesmo para destruir vírus e bactérias que estão dentro do nosso corpo. Então, a gente sabe aí que essa parte de radiação, tanto ionizante quanto não ionizante, ela tem aí tem a parte boa e a parte ruim. Por isso que as coisas têm que ser feitas de forma dosada, né? Só um pedido do médico mesmo. Não simplesmente porque eu acho que eu tenho que fazer e pronto, vou lá e faço, né? E aqui fala dos efeitos colaterais para o tratamento das radiações. Então, fala assim lá, os efeitos colaterais do tratamento com radiação, desde náuseas até problemas mais graves. No cérebro podem provocar declínio cognitivo, comprometimento da coordenação motora. Trabalhos envolvidos nos Estados Unidos prometem recuperar totalmente a atividade cerebral com tratamento a partir de células-tronco. Por que células-tronco? Porque a célula-tronco ela é capaz de produzir novas células aí. Então, aqui é
uma tecnologia que ainda está sendo desenvolvida, né? Mas ainda também não é 100% aí de eficácia, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque o efeito ele é devastador. Então ele mata as células. Então não adianta a gente achar que vai ficar exposto e nada vai acontecer, que não é o caso, né? Falei durante 1h23. Muito legal, né? Essas aulas dobradinhas, elas acabam sendo mais cansativas mesmo, né, meus amores? Mas Quase dormi. seguimos, né? Espero que ninguém tenha dormido aí na aula. Na nossa aula de quarta-feira, eu vou pedir para vocês lerem tudo isso aí que a Prof falou, né? Darem uma lida aí na apostila. E caso tenham alguma dúvida, vocês anotem. E na quarta-feira a gente vai estar podendo tirar essas dúvidas. Ou se quiser também me mandar pelo chat as dúvidas, na quarta-feira eu só venho e vou explicando aí para vocês. Tá bom, meus amores? Uhum. Então tá bom. Muito obrigada por vocês não terem me abandonado aqui às 7 horas da manhã nesse frio. Tá? E quarta-feira a gente se vê. Tá bom? Aí a gente tem uma aula só, passar mais rapidinho. Tá bom, ó? Um beijo, fiquem com Deus e até quarta, tá bom? Tchau, Pro. Tchau, eu vou colocar lá no Tchau, Teams para beijo. vocês mandarem a lição, tá bom? Tá bom. Boa Beijo, aula. amores. Beijo, Pro. Boa aula, né? Que agora Boa vocês têm aula semana.